Olá a todos vocês que acompanham o Diário PCD em todas as mídias sociais, sejam todos muito bem-vindos em mais uma prática do exercício da cidadania. O Diário PCD traz para você mais um dos nomes que disputa a eleição ao governo do estado de São Paulo, ao lado de integrantes da Comissão 48 e do Podemos Sim PCD. Essa é a nossa proposta: ouvir as pessoas que buscam ocupar o cargo no Palácio dos Bandeirantes a partir de 1º de janeiro de 2023, e essa é a nossa proposta que nós praticamos a partir de agora, e aí sim com o candidato Elvis César, do PDT, que disputa o Palácio dos Bandeirantes, não é? A chegada ao Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, óculos de haste fino e lente transparente. Estou com uma camisa branca, ao fundo um painel branco, com destaque para 2 quadros que eu tenho aqui no escritório do Diário PCD. Quero já dar boas-vindas a Elvis César, que disputa pelo PDT o Palácio dos Bandeirantes nas eleições de outubro. Candidato, seja muito bem-vindo e que alegria recebê-lo. A alegria é toda minha, Abraão, uma satisfação. Sou muito grato pela oportunidade e pela paciência na conexão. Quero deixar aqui a extensão da gratidão e da satisfação com a Salete, com o Maurício e com todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu também sou um homem de pele clara, estou usando um blazer. No fundo da sala onde eu estou tem um mapa de São Paulo e espero contribuir da melhor forma possível agora nessa entrevista, mas sobretudo como governador. Salete Reis, estamos cumprindo com o compromisso de trazer as pessoas que disputam o cargo de governador de estado, levando as principais pautas. Muito obrigado por estar conosco, Salete. Por favor, a sua autodescrição. Olá, meu nome é Salete Reis, sou de pele branca, cabelos loiros, médio nos ombros, uso uma blusa preta e óculos com haste grossa. E bem-vindo a todos aqui no Diário PCD. Maurício, tudo bem? Maurício, seja bem-vindo. Maurício Ferreira, obrigado por estar conosco no momento da entrevista com o candidato Elvis César, do PDT, que disputa as eleições de outubro para o governo do estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Abraão, obrigado, Salete, obrigado, candidato Elvis. Eu sou um homem de pele clara, olhos claros, estou usando um óculos de haste grossa escura, estou com um pullover cinza, um pouquinho frio, né? E ao meu fundo uma parede branca com um detalhe amarelo, né? E vamos em frente. Como disse já em outros momentos, segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, isso chega a 24% da população do Brasil. Em uma pesquisa em 2019, somente 17 milhões de pessoas com 2 ou mais anos de idade tinham algum tipo de deficiência, e cerca de 8 milhões de idosos estavam nesta mesma condição. De acordo com o IBGE, em São Paulo, números apurados em 2010, são 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, equivalente a 7,29% de toda a população do estado. Em nome desse contingente, em nome dessa parcela de pessoas com deficiência, mesmo que com dados de 2010, nós estamos aqui ouvindo os candidatos ao governo de São Paulo. Já ouvimos o candidato Fernando Haddad. Hoje estamos ouvindo o candidato Elvis César. O candidato Rodrigo Garcia já disse que não tem agenda para conversar com o Diário PCD, nem com a Comissão 48, nem com o Podemos Sim PCD. O candidato Tarcísio de Freitas está ainda avaliando uma data, assim como o candidato Vinícius Poit. Começamos neste momento a entrevista com o candidato Elvis César. Eu já queria, de início, candidato Elvis, que o senhor pudesse comentar com todos nós quem é Elvis César e quando e por que
o senhor iniciou o seu envolvimento com a política? Olha, eu sou um homem que nasceu na região metropolitana de São Paulo, precisamente na cidade de Carapicuíba. Muito ainda em tenra idade, criança, fui morar em Santana de Parnaíba. E lá na juventude iniciei o meu processo de participação política por incentivo do meu pai. E fui o vereador mais votado da história de Santana de Parnaíba, com 30 anos. Fui reeleito com mais votos ainda. Cheguei à presidência da Câmara. Fui o prefeito mais votado da história de Santana de Parnaíba. Fui reeleito com mais votos ainda. Participei do maior consórcio de cidades do Brasil como presidente. Fui reeleito por 3 ocasiões. E fui presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico da região metropolitana de São Paulo, o órgão que congrega a cidade de São Paulo e as 38 cidades da região metropolitana. E assim, vi políticas públicas de metrópole. Esse conselho congrega 24 milhões de pessoas. Como prefeito, eu pude construir políticas públicas que pudessem auxiliar na melhora de vida de todos, especialmente das pessoas com deficiência. Hoje, postulo ser governador do estado de São Paulo, porque entendo que São Paulo pode mais, em todos os segmentos, especialmente no segmento PCD. A pessoa com deficiência, São Paulo tem que ter uma atenção maior, ter um olhar mais sensível, para que a gente possa incluí-la em todas as atividades, em tudo que pensamos a respeito de uma vida, de uma construção de vida com qualidade. E hoje eu estou à disposição de vocês para bater um bom papo e trocar ideias a respeito. Legal. A Salete Reis faz parte do Podemos Sim PCD. Já tem uma pergunta para o candidato Elvis César. Qual é, Salete? Olá, senhor candidato a futuro governador do estado de São Paulo, Elvis César. Seja bem-vindo aqui ao Diário PCD e o Grupo Podemos Sim. Quais efetivamente são as suas ações para a política de inclusão e de garantia de direito para as pessoas com deficiência? Olha, em primeiro lugar, Salete, eu quero te agradecer pelo trabalho frente a esse movimento, a Comissão 48. Quero ter o prazer de conhecer melhor vocês, de ter um diálogo, um aprendizado. Segundo, eu quero lhe dizer que eu fiz assim, enquanto prefeito, eu fiz uma grande transformação na inclusão de pessoas com deficiência. Alterei, sobretudo, todos os prédios públicos, os que são locados, construir prédios próprios, construir sistemas de todas as normas de acessibilidade para todos os tipos de deficiência. O que eu quero fazer como governador, em primeiro lugar, é fazer uma campanha que possa explicar que a pessoa com deficiência é uma pessoa que tem, primeiro, o direito e depois tem todas as condições de ter uma vida inclusiva com as demais pessoas da sociedade. Eu convivi bem isso com as crianças, inclusive as crianças que possuem deficiência, elas criam um olhar novo no sistema educacional, onde há um regime de maior sensibilidade, de maior amizade, onde as demais crianças criam uma responsabilidade compartilhada, de modo que elas se sentem parte da qualidade de vida, da qualidade do ensino do coleguinha que tem a deficiência. A gente viveu essa inclusão nos prédios públicos, nos ambientes públicos. Santana de Parnaíba tem um centro histórico, por exemplo, que ele como de fato é histórico, tem centenas de anos. A gente melhorou todos os acessos de forma inclusiva, com acessibilidade. E por meio de campanhas, nós vamos esclarecer para todos em São Paulo e no Brasil que isso faz parte e parte significativa da sociedade. E nós temos que ter um olhar atento
para atender, para entender as necessidades e construir políticas públicas efetivas que saiam do papel e melhorem a vida das pessoas com deficiência. Maurício Ferreira, a sua primeira pergunta para o candidato Elvis César, Maurício, por favor. Candidato, de que forma pensa em, sendo eleito, incentivar a educação, a prática de esportes inclusivos e atividades culturais envolvendo o segmento das pessoas com deficiência? Sabe, Maurício, esse estímulo tem que ser uma política pública padronizada no estado de São Paulo. Eu fiz isso em Santana de Parnaíba e deu muito certo. E eu me recordo que uma deficiente visual, no ano de 2019, um pouquinho antes da pandemia, num programa chamado Parnaíba Mais Leve, que é um programa de coach, emagrecimento, vida saudável, que era ministrado pela minha esposa, milhares de mulheres participando. Essa moça correu atrás de mim, conseguiu me identificar e me deu uma caneca do Palmeiras, né? E aquilo me marcou muito. E quando eu vi ela não tinha totalmente deficiente visual, praticamente cega. E eu vi ali o quão era importante da integração dessas políticas públicas. Na educação, nós fizemos a inclusão, eu peguei nenhum colégio com essa prática de inclusão. E nós, quando eu terminei minha gestão, 25, ou seja, metade dos colégios tinha preparação total, inclusive com tutor, para a inclusão das crianças com deficiência. Na prática esportiva, eu construí centros esportivos com piscina coberta e aquecida, onde essas crianças tinham horário reservado e os adultos também. Políticas públicas esportivas que foram se adequando. Num município que tem menos de 200 mil pessoas, que foi a minha experiência com o PCD, algumas atividades esportivas não eram muito desenvolvidas, porque precisa de um grupo maior, por exemplo, como o time de basquete, o time de vôlei. A gente não tinha um time completo, mas todos os anos nós trazíamos o time de basquete para jogar, para participar com os nossos, trazíamos os atletas do atletismo para gerar uma marca. Isso fez com que a gente criasse a modalidade do esporte do PCD, que ganhou dezenas de medalhas. Foi surpreendente a experiência, Maurício. É impressionante como nós ganhamos medalhas, amigo. E passamos a ter uma modalidade específica do esporte, do atletismo, para as pessoas com deficiência. E fomos criando políticas públicas, aumentando cada vez mais e criando a sensibilidade da campanha e da sociedade em conjunto. E é assim que eu quero levar, porque já fiz, eu quero levar para todo o estado de São Paulo isso. Uma preparação, primeiro lugar, criando polos, depois dos polos, criando a singularidade, ou seja, em todos os ambientes, de forma especial, as atividades, a inclusão, e sempre com campanhas elucidativas, esclarecedoras, que demonstram como é necessário essa política pública, como isso é importante para a sociedade de forma geral e como isso faz bem para todos, porque eu vivi isso na pele. Estamos acompanhando a entrevista com o candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvis César. O candidato fala para todos que acompanham o Diário PCD, quem segue os grupos do Podemos Sim PCD e também da Comissão 48, fala das propostas dele para, em sendo eleito, como é que ele vai atender às demandas das pessoas com deficiência no Palácio dos Bandeirantes. Todos os 5 candidatos que posicionam nos primeiros lugares nas pesquisas foram convidados
Queremos agradecer imensamente o candidato Elvis César por estar conosco e quero parabenizar o trabalho da sua equipe, da sua assessoria, que foi muito rápido, muito ágil em trazer o candidato para conversar com todos aqui no Diário PCD. Quero tocar num assunto, candidato, bastante delicado para o segmento da pessoa com deficiência, que é sobre a tecnologia assistiva. Como é que o senhor pensa em implantar a tecnologia assistiva dentro do governo de São Paulo? Como investir nisso? Quais são as estruturas que poderiam ou podem estar disponíveis para apoiar a pesquisa científica que tenha como objeto a inclusão e qualidade de vida para a pessoa com deficiência? Hoje, 1/3 de toda a pesquisa no estado de São Paulo, ela é dentro das nossas universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp. E eu pretendo estimular isso. A pandemia veio para que a gente pudesse investir em pesquisa. A pesquisa é fundamental para uma economia bem desenvolvida e próspera. Isso mostrou o Covid, mostrou isso, e o mercado, o desenvolvimento econômico, uma área na qual eu sou especialista, mostra que um povo, um país, um estado que não investe em pesquisa tecnológica, ele só gasta mais dinheiro e vive escravo de outros estados e países que têm a tecnologia. Então, quando você produz tecnologia, você agrega valor, você gera desenvolvimento econômico e melhora a vida das pessoas. Eu vou incentivar de todas as formas, mas além de incentivar, investir nas tecnologias assertivas. Eu me lembro que a primeira sala sensorial pública para pessoa com deficiência, ela foi, e necessidade especial também, ela foi realizada no meu governo em Santana de Parnaíba, a primeira sala pública. E é assim que eu quero propagar todo esse... e investir. Sabe, o estado de São Paulo passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação. E eu não vejo uma visão estratégica para melhorar a vida das pessoas em todos os segmentos, em especial com as pessoas com deficiência. Tá certo. O candidato Elvis César falou de tecnologia assistiva. Você fica com a gente, daqui a pouco ele vai falar sobre a questão do ICMS, a isenção de ICMS e a questão do IPVA. Daqui a pouco vamos falar disso. Fica ligado, acompanhe esse bate-papo, que daqui a pouco vamos questionar o candidato Elvis César sobre isso, sobre essa preocupação de todos nós. Salete, você tem mais uma pergunta para o candidato Elvis César sobre o SUS? É isso mesmo, Salete? Exatamente. Candidato Elvis César, qual a sua proposta para, de verdade, existir o fortalecimento de uma parceria estadual com o SUS? De que maneira garantir? Em outro espaço de tempo, o acesso de terapias inclusivas, o que fazer para não deixar faltar medicamento, fraldas, sondas e outros materiais de uso contínuo e prolongando tanta importância com as pessoas com deficiência em toda a cidade do estado. Ô Salete, eu olho com bastante indignação a respeito dessa pergunta e ela nos causa indignação e vergonha do estado de São Paulo quando isso é perguntado, porque demonstra de forma clara que o estado não tem uma boa gestão e o estado mais rico da federação não se preocupa com quem mais precisa, que são as pessoas com deficiência. E mais do que isso, dinheiro tem. O estado de São Paulo passou de 2020 para 2021 com 29 bilhões de excesso de arrecadação. De 2021 para 2022, com 54 bilhões de excesso de arrecadação. É por isso que eu quero ser governador, Salete, porque eu não aceito. Não vai existir falta de remédios e medicamentos, ainda mais com a FURP. A falta de compra de insumos, além de ser um atentado contra a dignidade da pessoa humana,
ela é uma trava na economia do Estado. Porque se o Estado, com dinheiro, não compra, não faz compras públicas, ele ainda bloqueia o consumo da economia do próprio Estado de São Paulo. Além de não atender, trava a geração de empregos. E está provado, e está mais do que provado, que o Estado passou superavitário e não cuidou das pessoas. Isso é uma falha gravíssima de gestão, uma falha de posicionamento político do governador, uma falha de entendimento e de um olhar de sensibilidade, de um governo que não governa para quem mais precisa. O que a gente fará? O que faremos? Faremos o empenhamento nos orçamentos, faremos um sistema de controle de indicadores para que a gente possa comprar com eficiência, do modo que fiz aqui em Santana de Parnaíba, onde instituímos KPIs que fazem a compra e o controle dos estoques automaticamente, e startam as atas públicas para que não falte materiais básicos de higiene e tratamento como remédios no estado de São Paulo. Isso mostra a falta de gestão, a falta de sensibilidade e a falta de cuidado com quem mais precisa. Dia desses, nós publicamos no Diário PCD, com exclusividade, a denúncia da falta de medicamento para pacientes com Parkinson. Os pacientes com Parkinson não conseguem medicamento, eles precisam tomar vários medicamentos durante o dia e não conseguem ter acesso ao medicamento. Você quiser confirmar tudo isso, você que tem alguém com Parkinson, acesse o site do Diário PCD, que você vai ver lá a carta e a relação de medicamentos que faltam para as pessoas com Parkinson, assim como falta cadeira de rodas, prótese, órtese, sondas, isso na rede pública. Está aí a resposta do candidato Elvis César para a pergunta feita pela Salete Reis. O Maurício tem uma outra pergunta muitíssimo interessante, principalmente para nós que moramos no interior de São Paulo. Nós sabemos a importância das associações e das entidades. É essa a sua pergunta, Maurício, para o candidato Elvis César? Sim, candidato. Hoje, temos associações e entidades que assistem as pessoas com deficiência em todo o estado. Com isso, elas cumprem o papel que seria do governo. Como oferecer suporte para que continuem fazendo esse trabalho? Quando será que essas entidades deixarão de fazer pizzas e lasanhas para cumprir com os compromissos da folha de pagamento, por exemplo? Essas associações são vitais para a melhoria da vida das pessoas com deficiência. Eu quanto prefeito, aqui tem uma associação Rainha da Paz, que é para crianças com necessidades especiais. Eu fazia o subsídio dessa associação e nós ainda fazíamos essa porque é uma entidade que cuida de 16 cidades aqui na região metropolitana oeste de São Paulo e cerca de 300 crianças nós cuidamos aqui em Santana de Parnaíba. E eu fazia um show beneficente, eu vendia todos os ingressos do show enquanto prefeito para que a gente pudesse fazer a renda que garantisse o custeio de todos os meses da associação ou próximo disso. Somado ao subsídio da prefeitura, nós mantínhamos e mantemos hoje a associação. Mas isso é pouco. E o Estado, ele tem que ter um olhar de uma linha de subsídio, uma linha de medicamentos, uma linha de estruturação. E a nota fiscal paulista, ela tem como ajudar mais. A gente precisa encontrar uma saída para que o retorno, primeiro que isso seja transparente. O Estado de São Paulo tem uma dificuldade muito grande na transparência. Nada se encontra com facilidade, absolutamente nada. Eu fui um prefeito premiado nos últimos 6 anos, eu ganhei todos os títulos de gestão do Brasil. E o de transparência, acho que foi um dos maiores títulos que eu ganhei. E o Estado não tem um site que você possa extrair nada com transparência, é absolutamente fechada as informações.
E isso eu vou mudar. E a nota fiscal paulista vai ser um grande instrumento para que a gente possa melhorar a receita dessas associações, somado ao investimento do Estado, para melhorar o custeio de todas as associações que são voltadas às pessoas com deficiência, Maurício. Tá aí o candidato Elvis César falando sobre a importância das associações e entidades, né, em todo o estado de São Paulo. Eu queria questionar o senhor, candidato, em relação à representatividade das pessoas com deficiência dentro do seu governo, em o senhor sendo eleito. O Podemos Sim, PCD e a Comissão 48 são dois grupos que há muito tempo tentam conversar com o governador de São Paulo e não conseguiram. O que é que o senhor pretende criar em seu governo para ouvir toda a representatividade das pessoas com deficiência? Existe secretaria estadual, existe conselho estadual, mas às vezes essa informação não chega ao governo. O senhor imagina que ter só uma secretaria é a solução para conhecer as dificuldades do dia a dia do universo da pessoa com deficiência? O que precisa ter é vontade de ajudar a vida das pessoas, de cuidar das pessoas. Na verdade, a obrigação, a prerrogativa de ser governador do estado de São Paulo reúne já as obrigações de cuidar das pessoas com deficiência. No debate, eu não sei se vocês puderam acompanhar o debate, o governador do estado de São Paulo falou nas atribuições que são da minha competência para falar a respeito da Cracolândia. Pois bem, eu, enquanto governador, eu sou responsável pela vida e pela qualidade de vida das pessoas com deficiência. Eu sou responsável pela vida dessas pessoas que estão dissolvendo nas ruas. O governador do estado de São Paulo, ele tem a responsabilidade para com a vida das pessoas. É inaceitável essa falta de sensibilidade. E o que precisa ser feito, sabe? Eu confesso para vocês que por mais que tenho experiência na vida pública, eu tenho muito a aprender. E conversar com esses movimentos, com essas instituições, é uma obrigação do governo, para que a gente possa ampliar o campo de visão e melhorar as políticas públicas nesse sentido, para cuidar das pessoas. Isso é uma obrigação do governador do estado de São Paulo, e eu repudio a ausência dele nesse campo de diálogos e de propostas. Aqui é o campo correto da gente debater, conversar e não se excluir, não se eximir, não correr do bom combate. Isso é uma vergonha. Da mesma forma, então, que ele falou que nas atribuições que são da minha competência, eu cuido do morador de rua. Nas atribuições que são da minha competência, eu cuido da pessoa com deficiência. Não é nada disso. Um governador é uma pessoa que tem a permissão de Deus para cuidar das pessoas e é eleito pelo povo para cuidar das pessoas. A régua de políticas públicas medíocre que esse Estado vem desenvolvendo precisa quebrar. É um plano novo. Eu sempre fui um combatente dessa zona de conforto. Eu sempre fui uma pessoa que critiquei muito essa régua média. O que der para fazer tá bom. Então, isso não pode acontecer. O que eu quero fazer é ser ouvinte dessas instituições. É óbvio que nem sempre o governador possa ouvir, mas que ele prepare pessoas para ouvirem. E mais do que isso, que tenha eficiência de gestão para que as políticas públicas saiam do papel e cheguem para melhorar a vida das pessoas que precisam. Estamos acompanhando a entrevista com o candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis César. Por sinal, o candidato citou aí o debate que aconteceu pelo Grupo Bandeirantes no último domingo, e quem acompanhou o debate pelo Facebook viu que as pessoas com deficiência foram as pessoas que mais postaram comentários durante o debate todo. O número da participação de pessoas com deficiência foi um número gigante. Nenhum outro segmento esteve tão presente
como as pessoas com deficiência durante o debate que aconteceu no último domingo pelo Grupo Bandeirantes. Vamos lá. Salete, você tem uma pergunta, me parece, sobre a questão da acessibilidade por todo o estado de São Paulo. É isso, Salete? É isso, Abraão. Realmente, a gente precisamos ser ouvidos. A pergunta é, qual a sua expectativa para fazer com que o estado de São Paulo seja um local acessível? Em toda a sua complexibilidade, o que pretende fazer e investir na acessibilidade, por exemplo, no transporte público e infraestrutura urbana? Previsão de datas para apresentar o primeiro balanço esses investimentos? Olha, Salete, eu quando fui prefeito, eu tinha a comissão da pessoa com deficiência. E eu criei um modelo de gestão pública que se chama Governo 360. E esse modelo de gestão, ele olha para todas as regiões da cidade, para todas as classes sociais, para todas as modalidades de políticas públicas, inclusive a pessoa com deficiência. E lá nós elaborávamos trimestralmente ações para que fossem tiradas do papel com resultado concreto. As pessoas com deficiência faziam parte desse conselho e estranhavam tanto o quanto eu cobrava para que os resultados saíssem do papel. Primeiro lugar é a alteração dos projetos executivos. Toda obra pública ela tem que ter um completo conjunto de normas e de acessibilidade. Isso eu fui aprendendo ao longo da minha gestão pública para aperfeiçoar e ter experiência suficiente para fazer isso. Os prédios antigos, nós precisamos fazer todas as adaptações necessárias e estimular as pessoas com benefícios e até propostas para que todas as estruturas possam ser com acessibilidade. É muito difícil e eu aprendi muito isso e eu preciso confessar para vocês com um vereador da minha cidade chamado Nilson Cadeirante, que era uma dificuldade tremenda. Em todos os lugares eu tinha que ficar carregando a cadeira de roda com ele, quando eu tinha uma coluna boa ainda, né? Eu tive hérnia de disco, operei a coluna, fiquei bem, graças a Deus, mas eu aprendi com a vida daquela pessoa com deficiência que é indispensável para uma sociedade a gente construir caminhos para melhorar a acessibilidade para todos. E o orçamento São Paulo tem, eu volto a falar. O que falta é um foco, uma visão estratégica, um plano de metas muito bem elaborado e um plano de metas que eu quero construir com vocês. Nós sentarmos na mesa e falar qual vai ser a meta para 2023. Escrever, colocar no site, abrir. O Abraão falou uma coisa para mim que eu não sabia, a participação nas redes sociais. A gente abriu um pop-up, ouvi, eu lembro que quando eu fazia o plano de metas anual de Santana de Parnaíba, eu recebia mais de 1.000 participações com o orçamento participativo para que tomasse as decisões a respeito das metas de acordo com a lei de orçamentária anual. O que nós vamos fazer em conjunto? E eu vou ser governador desse estado. Nós vamos sentar na mesa, elaborar um diagnóstico concreto, de acordo com a necessidade e a nossa previsão orçamentária, instituir um plano de metas estratégico e acompanhar a execução eficaz disso. E por meio de publicidade com site, com pop-up, com as redes sociais, enfim, dentro de um sistema muito claro e acessível para todos, nós vamos acompanhar o cumprimento de cada meta disso. Estipulada.
candidato Elvis César falou do Nilson, né? O Nilson faz parte da frente parlamentar frente parlamentar das pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. O Nilson, o ano passado, esteve na Assembleia Legislativa cobrando atitudes lá de líder de governo. O Nilson, um cara muito atuante em Santana de Parnaíba, faz parte dessa frente parlamentar. Bom, nós chegamos já às duas últimas questões ao candidato Elvis César, e aí as questões mais desesperadoras que envolvem o segmento da pessoa com deficiência hoje no Estado de São Paulo. Uma delas é a questão do ICMS e também a questão do IPVA. E são essas perguntas que serão feitas agora ao candidato Elvis César. Maurício, uma pergunta bastante interessante sobre o ICMS, não é? De que maneira o governo vai agir em relação ao ICMS? Qual é a sua pergunta, Maurício? Realmente, Abraão, é uma pergunta de muita relevância, né? As isenções de impostos para as pessoas com deficiência, na verdade, é uma contrapartida, né, pela falta de acessibilidade do transporte público. Uma das isenções é a do ICMS, né, na aquisição de um carro 0 km. O CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário, é quem decide de forma secreta o teto e as regras. O que acha sobre isso tudo, candidato? Alguma proposta para reajustar esse valor e de que as reuniões do CONFAZ sejam transparentes? O senhor pode assumir o compromisso de divulgar oficialmente, logo após o término das reuniões, quais foram as propostas e a posição do Cefaz nos encontros? Olha, Maurício, a falta de transparência do governo do Estado de São Paulo é algo que deixa a gente indignado. É uma caixa preta para que nós, candidatos ao governo, tenhamos absoluta informação do Estado. São dias procurando informações, coletando, e às vezes, se não for por meio dos servidores, você não consegue. É absolutamente. O meu compromisso número 1 é transparência 100% em todos os atos do governo do Estado de São Paulo. Número 1, sabe, Maurício, eu ganhei prêmio. Eu ganhei o prêmio de a melhor cidades excelentes, a melhor do Brasil, em gestão fiscal e transparência. A melhor cidade do Brasil nesse segmento, Santana de Parnaíba. Eu ganhei prêmio pelo Conselho Federal de Administração, segunda melhor gestão pública do Brasil, melhor gestão pública do Brasil em 2019, acima de 100 mil habitantes. E é inadmissível qualquer tipo de gestão sem transparência. E o modelo de gestão que eu criei, eu faço um paralelo porque eu treino prefeitos, eu treino secretários, eu treino deputados, vereadores e quem queira trabalhar com a gestão pública, replicando o meu método ele cria a transparência da execução. Ele lança o plano de metas que é construído com a sociedade por meio de um diagnóstico para que a gente possa executar aquilo que são as dores e os sonhos da sociedade. O que isso se faz necessário? Em primeiro lugar, um diagnóstico. O diagnóstico que eu te passo, Maurício, é que o governo está superavitário, com excesso de arrecadação. Então, pode sim melhorar as condições, o CONFAZ. E o ponto número 2 é a estratégia de mostrar o alcance, qual é o alcance dessa política pública, quantas pessoas com deficiência recebem essa isenção, como que isso tem sido nos últimos anos, para que a gente possa elaborar políticas públicas em conjunto que realmente sejam eficientes na vida das pessoas. A deficiência do transporte público coletivo é uma deficiência notória, que tem sim impactado a vida de muitas pessoas e dificultado muito o acesso ao trabalho. E por falar em trabalho, eu vou chamar à tona aqui, vocês me desculpam, as empresas, falta uma campanha governamental porque as empresas não conseguem preencherem as vagas de PCD.
não conseguem. Em Santana de Parnaíba tem centenas de vagas abertas. E isso é falta de política pública, de transparência, de instrução, de formação, de transporte público, para que a gente possa fazer a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Enfim, eu quero pautar uma gestão transformadora. E vocês vão fazer isso comigo e farão parte da construção dessas políticas públicas, do plano de metas anual, e nós vamos executar e melhorar a vida dessas pessoas, certamente, no nosso governo. Candidato, o senhor é a favor ou é contra as reuniões secretas do CONFAS? Eu não sou a favor de nenhuma reunião secreta, ô Abraão. Absolutamente nenhuma reunião secreta. Hoje é 11 de agosto, eu fui o primeiro candidato a assinar a Carta pela Democracia, eu sou advogado, eu sou uma pessoa que luta pela transparência e pela boa gestão. Boa, porque isso, como o senhor disse, é a caixa preta, não é? E as pessoas com deficiência têm que conviver com essa caixa preta do CONFAS, que infelizmente ainda existe, nem a pauta do CONFAS nós temos acesso. Boa posição do candidato Elvis César. E agora a Salete Reis tem a última pergunta para fazer para o candidato. Já estouramos o tempo, 41 minutos de entrevista, e a Salete tem a pergunta sobre o IPVA, a questão do IPVA para as pessoas com deficiência. Com você, Salete. Senhor candidato Elvis César, desde 2020, as pessoas com deficiência vêm passando por um pesadelo para conquistar a manutenção de isenção de IPVA no estado de São Paulo. O governo e a Assembleia Legislativa aprovaram legislações prejudiciais para o segmento de pessoas com deficiência. A isenção em 2021 ainda aguarda decisão judicial. Já a isenção de 2022 está sendo até mesmo investigada em inquérito civil. Instaurando pelo Ministério Público, qual a sua avaliação, posição e compromisso sobre a isenção do IPVA de pessoas com deficiência? Olha, eu vou te falar, eu vou trazer aqui, falar uma coisa. A pessoa com deficiência, eu não posso ser uma pessoa que tenha propostas eleitoreiras, mas nós teríamos que ter um estudo até a respeito dos pedágios, que são caríssimos e absurdos, sabe? Eu vou estudar o tema para trazer uma proposta que eu não vim aqui para ganhar eleição falando de qualquer coisa de forma irresponsável, porque eu vou ganhar eleição para fazer o melhor governo da história desse estado. E a primeira coisa que a gente precisa ter é credibilidade para isso. Mas a isenção, vamos acompanhar um histórico. O Estado passou de 2020 para 2021 com 29 bilhões de excesso de arrecadação. O Estado passou de 2021 para 2022 com 54 bilhões de excesso de arrecadação. Aumentou o IPVA do carro usado em 22% em média. Aumentou o imposto de remédios, aumentou o imposto da carne, alegando que não seria cumpridor das obrigações em razão da crise do Covid. E enganou boa parte dos parlamentares a votarem de acordo com isso, argumentando a respeito da falta de verba para cumprir as obrigações, inclusive salariais. O que eu vejo é que tem dois pesos aí fundamentais. Primeiro, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. E o ponto 2 é estimular o consumo do carro para movimentar a economia. Veja bem, prestem bem atenção nisso que eu estou lhes dizendo.
Se cada vez mais as pessoas consumirem mais carros, as pessoas com deficiência tiverem cada vez mais acesso, mais carros nós vamos produzir. A indústria automotiva está sucumbindo. Então, é uma visão sem nenhuma lógica de desenvolvimento econômico e que não tem acessibilidade para as pessoas que mais precisam. Conseguem entender? E é injustificável, pelo monte da arrecadação, a falta da isenção. Olhando sem ter o conhecimento, o conhecimento total dos números, é totalmente incoerente as ações do governo. E eu estou falando aqui com responsabilidade. Não é para conquistar o voto de vocês de qualquer forma. Porque eu vou ser o governador. E quem conquista de qualquer forma, conquista para enganar. E não é isso. São Paulo precisa de um avivamento do governo para construir políticas públicas para transformar a vida das pessoas. E eu estou mostrando ponto a ponto que o governo está agindo errado e que o nosso governo não vai fazer isso. E caso restrinja qualquer forma que não é a intenção, vai ser de uma forma participativa de todos os grupos, de todos os segmentos, para que tenha clareza e transparência dos atos. Não pode acontecer isso. Vocês podem ter a minha palavra, que nós vamos construir políticas públicas sérias e que impactam e transformam a vida da pessoa com deficiência. E fazer campanhas integrativas de inclusão do trabalho, criar cursos de conhecimento específico. São Paulo tem 300 mil vagas abertas de programadores. E pessoas com deficiência têm habilidade em computadores, como já foi falado aqui. Nós precisamos criar a ampliação de políticas públicas que integrem, que incluam as pessoas, que dão dignidade, oportunidade e melhorem efetivamente a vida dessas pessoas. Isso não pode. Nós precisamos sair da régua média, da zona de conforto, e foi para isso que eu deixei. Eu tinha a oportunidade de ser secretário nesse governo, não aceitei, para apresentar um plano novo para São Paulo, para as pessoas poderem ter o poder da escolha. E a gente tem que quebrar esse comodismo, essa falta de transparência e sensibilidade para as pessoas que mais precisam. Aí a posição do candidato Elvis César sobre a questão do IPVA da pessoa com deficiência. Inclusive, o candidato citou a questão de pedágio também, né? Olha, fatos interessantes nessa entrevista com o candidato do PDT, Elvis César. Maurício, você tem aí a última pergunta para a gente encerrar esse bate-papo de quase 50 minutos, Maurício. Vamos lá. Candidato, o que as pessoas com deficiência podem esperar do governo de Elvis César? Honestidade, clareza, sinceridade, absolutamente sensibilidade para com a vida delas. Não só as pessoas com deficiência, mas sobretudo elas e as pessoas que mais precisam. Um projeto novo, de um avivamento transformador das políticas públicas no estado de São Paulo. Nós precisamos sair dessa zona de conforto, da régua média, dessa conversinha, a mesma conversinha que não tem ambição de melhorar a vida das pessoas, que não tem ambição de fazer o estado de São Paulo ser um exemplo de políticas públicas para o Brasil, que não tem ambição de transformar o nosso estado num estado de esperança e oportunidades. É isso que não só as pessoas com deficiência podem esperar, mas sobretudo elas e as que mais precisam. Um olhar de sensibilidade para melhorar a vida das pessoas. Muitíssimo obrigado ao candidato Elvis César, candidato ao governo do estado de São Paulo, nessa entrevista ao Diário PCD.
falando aos grupos Podemos Sim, PCD e Comissão 48. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quero agradecer imensamente a sua assessoria, que nos auxiliou em toda essa conversa nos bastidores, e em o senhor estando aqui conosco. Muitíssimo obrigado, candidato. O senhor tendo oportunidade nos debates que devem acontecer aí em outras emissoras, cite a questão das pessoas com deficiência. Estão querendo esconder esse assunto para debaixo do tapete, porque as pessoas com deficiência merecem respeito. Minha gratidão ao senhor, candidato. Abraão, você não tenha dúvida que eu vou colocar no campo do debate e no campo das propostas. Pode ter esse compromisso meu, não tenha dúvida, e vocês verão isso acontecendo. Eu quero agradecer vocês, Abraão, Salete, Maurício, e a você que está nos assistindo. Eu sou um estudioso da questão, mas não sou um especialista, mas eu tenho vocês. E se eu tenho vocês, eu tenho os especialistas para me ajudarem a respeito do tema. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e muito obrigado. Tá certo. Muitíssimo obrigado ao candidato Elvis César. O Diário PCD cumpre por aqui, então, mais uma etapa do processo democrático, abrindo espaço para os candidatos ao governo de São Paulo para falar sobre a pauta da pessoa com deficiência. Muitíssimo obrigado, Salete, obrigado, Maurício, obrigado, candidato Elvis César. A vocês, continue acompanhando o Diário PCD em todas as mídias sociais. Muito obrigado por acompanhar esta entrevista com o candidato do PDT, Elvis César. Valeu, tchau, obrigado.